Informei a ela que aquilo ali era um pessoal que vinha do interior, que a gente precisava agilizar um pagamento e eu precisava que ela fosse fazer essa retirada para mim. Certo, mas Cláudia Sori consentiu isso por uma relação hierárquica, funcional, já que ela era sua funcionária? Foi por amizade, foi para lhe ajudar, ou a senhora acha que foi uma questão mesmo de um temor funcional? Vou fazer isso, ou perder emprego, alguma coisa desse tipo? Não, ela fez na intenção de ajudar. Ela aceitou para ajudar. Ela aceitou para ajudar. Ela me ajudava já em outras coisas. E faz análise de Casa dos Palhares, aceitar por amizade a Georgia. Exatamente. É isso? Se não for, pode dizer. Por amizade a Georgia. E como eles não sabiam do que é que se tratava e nunca se sentiram. Me diga uma coisa, e George sabia disso ou George também, tanto quanto os outros, não sabia de nada? Não, George sabia. George sabia de tudo. Sabia. Eu passo a palavra ao Ministério Público. A senhora pode responder, essa responde olhando para frente só para gravar melhor. Senhora Carla Barana, inicialmente só para registrar, o Ministério Público pergunta à senhora se a senhora celebrou uma delação premiada com o Ministério Público e prestou, Celebrei. Fala bem mais alto, tá? e prestou depoimentos para o Ministério Público já Exatamente. nos autos de um procedimento investigador criminal que tinha sido instaurado no Ministério Público. Perfeito. E nesse seu interrogatório a senhora contou, né, e acho que deve estar querendo justamente contar essa parte, como era o modus operandi, como a senhora foi para o setor de precatórios, foi convidada para ir para o setor de precatórios, desde quando a senhora está lá, como foi que tudo isso iniciou. Então eu queria que a senhora relatasse todas essas informações em juízo, né, confirmando, se for o caso, que a senhora relatou para o Ministério Público. Primeiramente eu confirmo tudo que foi. Desde a nomeação, certo? Desde a sua nomeação até como foi aqui. Tá bom? A voz está ok. Primeiramente eu confirmo tudo que foi dito na delação. Certo? Quando é que começou? Em 2007. Só para saber que a gente não tem conhecimento do teor da delação, então a senhora tem que repetir aqui. Certo. Isso, como é que tá? Em 2007, no dia 17 de janeiro de 2007, eu estava veraneando quando recebi uma ligação do advogado Felipe Cortez perguntando se eu queria assumir o cargo de chefe de divisão de precatórios. Só que a minha nomeação já estava feita e eu não sabia. Tanto que já tinha sido publicada no próprio dia 17. Eu disse que com certeza, já que meu cargo era de chefe de seção, passaria para chefe de divisão e ganharia mais do que isso. Ele, em contato com Tatiana e o desembargador Oswaldo, me chamaram para conversar e pediram para que eu fosse assumir o cargo no dia 18. No dia 18 eu já estava lá, porque eu estava na praia, fui assumir o cargo. E o que é que eles me pediram, meus irmãos? Que fizesse um levantamento do precatório para saber o que tinha, como funcionava, o que é que estava acontecendo no precatório, ou seja, tivesse uma visão geral de tudo que estava se passando por lá. E assim eu fiz. Cheguei na divisão do precatório no dia 19 de janeiro de 2007, na presidência do desembargador Oswaldo. Chegando lá, fui fazer um levantamento geral. Quando a primeira coisa que foi constatada foi um processo que estava sendo pago de um precatório, um parcelamento de 2 anos, onde não era pago pelo setor de precatório. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção era o precatório que estava sendo pago no setor financeiro. Precatório esse que tinham sido fracionado em 2 precatórios, um de 1999 e um de 2003. Esses 2 precatórios tratavam do processo dos auditores fiscais.
Fui questionado várias vezes por que é que esse processo, e essas informações eu levei à presidência, que estava havendo uma quebra de ordem cronológica dos processos, de um que era o primeiro, o outro era o 28º, mais ou menos, da lixa. Juntaram os dois, fizeram um acordo, esse acordo foi homologado em juízo e foi pago através do setor financeiro. O dinheiro saía do Estado, entrava na conta do tribunal, voltava para a conta dos funcionários que estavam na ativa, e os que não estavam mais, o que já haviam falecido, eram gerados no depósito judicial. Mas em nenhum momento isso era repassado para o setor de precatório. Então, o que eu levei para a presidência foi a questão da quebra de ordem cronológica. Imediatamente ela foi tirada, tanto do 99, que era o primeiro, como de 2003. Pronto. A presidência não tomou nenhuma atitude com relação a essa quebra de ordem cronológica. Quando começou, então, os problemas referentes a esse processo, no que diz respeito aos honorários sucumbenciais. A senhora levou isso à presidência verbalmente ou por escrito? Eu levei verbal, em reuniões que tínhamos diárias. O primeiro problema que eu levei foi o processo dos auditores fiscais. No começo eu comecei a levar verbal, depois que eu comecei a apanhar um pouquinho, foi que eu comecei a passar a levar as coisas que eu ia percebendo por escrito. Então começou um problema com relação aos honorários sucumbenciais desse processo. Quem era o autor desse processo, quem era o advogado desse processo era Fábio Holanda, que na oportunidade fez uma atualização deste crédito, da data inicial, não sei como foi feito, só sei que deste crédito ele vendeu parte do crédito e ficou com um pedaço. No ano seguinte ele fez nova atualização, vendeu parte a outra empresa. No caso, entraram nesse processo, na parte de sucumbência, mais duas empresas, a Real Master e a Virginia American. E continuou o Fábio Holanda com ainda honorários sucumbenciais. Quando terminou o pagamento desse precatório, iniciaram as peças dos advogados requerendo os honorários que não haviam sido pagos. Então a gente levou a presidência mais uma vez, mostrando que os honorários já tinham sido, no termo de acordo que tinha sido firmado extra-tribunal, tinha sido firmado na oportunidade, foi na segunda vara da Fazenda, com o doutor Ibanez. Foi firmado o termo de compromisso, onde, neste termo, que era um repasse de 2 milhões mensais, que dava um total de 48 milhões, estariam inclusos todos os valores a serem pagos, seja sucumbência, seja parte de autor, isso está expresso no termo. Mas continuaram essas peças, que continuam, por sinal, até hoje. Hoje, inclusive, entram novos processos que a gente atua como administrativo, naquela numeração que as meninas falaram de cadastro, que são peças de uma última agora que entrou, foi da América Virgínia, pedindo uma certidão completa de tudo que tinha acontecido com relação aos honorários sucumbenciais desse processo. Eu não pude dar, passei para a presidência. A atual presidência, a desembargadora Judite, que disse que não podia, disse de boca, que não podia assumir o processo. Eu disse, tá, então a senhora vai ter que mandar por escrito, porque Fábio Holanda é sobrinho dela. Eu disse, então a senhora põe que é impedida, que eu puder passar para o vice. Ela não fez, eu deixei o processo com o doutor Luiz Alberto, o assessor dela. Numa oportunidade ela me chamou reclamando, que disse que era que eu tenho engavetado esse processo e que não era para tratar desse processo agora. E eu disse que eu não podia ficar com o processo, e ficou nesse empurra-empurra. Eu só sei que eu peguei os processos, que eram 17 volumes, de um processo já liquidado, encaminhei mais uma vez para a presidente e deixei lá. Então, essa foi a primeira questão. No decorrer... Só para deixar claro, Carla, esse processo, você está afirmando que houve pagamento em duplicidade de honorários advocatícios, é isso? Não, que você está afirmando? O que eles estão requerendo agora é o pagamento dos honorários. Se for pago os honorários à parte, aí sim vai haver uma duplicidade. Porque duplicidade. No termo tem claro que tem acordado tanto parte como sucumbência. E também para esclarecimento, esse precatório especificamente, quando você diz que não foi pago pela divisão de precatórios, a senhora está dizendo que eles foram pagos com recurso do próprio tribunal? Não, pelo que o setor financeiro repassava, era que a verba que entrava para pagamento desse precatório, o Estado depositava 2 milhões na conta do tribunal voltava para a conta do Estado. Por que era feito dessa forma, eu não sei.
Eu não sei nem por que esse precatório era pago no setor financeiro e não no setor de precatório. Quando eu cheguei, ele já tinha iniciado o pagamento. Só foi dar Pode continuidade. continuar. Com relação